9 do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, Jesus. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou antes de tudo os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhe diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama ao próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais este encontro. Que nos ofereces para os nossos estudos da doutrina espírita. Em limite, Mestre, que em teu nome e em nome de Deus os bons espíritos estejam conosco e nos tragam as boas vibrações, ajudando-nos também na compreensão das lições que analisaremos nesta noite. Abençoa também, Senhor, todos os nossos irmãos empenhados
na divulgação do bem e da verdade, no soerguimento dos companheiros caídos, para que eles prossigam no desempenho de suas tarefas sempre com maior vigor e entusiasmo, socorrendo a todos os aflitos espalhados pelo mundo. E por fim desejamos, Mestre, dizer-te de nossa gratidão imensa por tudo que o realizas por todos nós, por tanto amor que nos dedicas. Te bendizemos assim, Mestre, louvando-te com unção, adorando-te e endereçando-te o nosso carinho e o nosso amor, nesta hora, em todas as horas e para sempre. Que assim seja. Bom, nós tínhamos então iniciado na aula passada o capítulo Os Arquivos da Alma. E esse capítulo, o autor Camilo Castelo Branco inicia trazendo um dos mandamentos do Decálogo de Moisés, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E esse versículo está aqui colocado porque, na verificação ao final deste capítulo, um trabalho de regressão de memória feito por Olivier de Guzmán junto ao paciente prisioneiro, considerado prisioneiro da torre, ficou registrado que um dos grandes problemas iniciais da última reencarnação dele foi exatamente a desonra do pai e da mãe, a forma com que ele os tratava de maneira agressiva, de maneira irresponsável, de maneira bastante desonrosa. E isto já era manifestação do seu caráter, da sua personalidade ainda bastante embrutecida, de maneira que dali para diante ele, desde a sua infância, já manifestava esses caracteres, essas características muito inferiores, e aqueles problemas só foram aumentando. Então ele vai reconhecer ao final do capítulo, no momento da sua atividade a qual ele é submetido, de regressão de memória, a estas recordações da sua infância, da última reencarnação, como ele foi realmente pernicioso, agressivo, violento e completamente alheio ao mandamento da lei divina com relação àquilo que ele deveria exercer de compaixão, de amor, de solidariedade, de respeito junto de seus pais. Então, aqui logo no início, o Camilo, o autor, ele pergunta como que todos aqueles indivíduos suicidas, infelizes e, sobretudo, aqueles que tinham sido arrebatados pelas hordas violentas de obsessores, como eles eram descobertos pela espiritualidade superior. Nós tínhamos mencionado, inclusive, que seria esta também uma dúvida de nossa parte, porque nós consideramos algo tão distante de nós, a espiritualidade superior, ainda mais distante a espíritos da envergadura de Maria Santíssima, de Jesus Cristo, ou mesmo Deus. Nós temos uma tendência a colocarmos a presença divina tão distante de nós que nos parece algo improvável
que espíritos tão nobres da categoria de Jesus, de Maria Santíssima, Jesus ainda superior a Maria Santíssima, e ao próprio Criador, estejam realmente atentos ao que se passa conosco. Custa-nos acreditar, entender que eles sabem da nossa existência. Se nós imaginarmos na Terra um planeta com cerca de 8 bilhões de pessoas encarnadas, e segundo Emmanuel, estatísticas de Emmanuel, que foi dada já há várias décadas, portanto hoje, com o aumento da população de encarnados, haveria uma certa redução da população dos desencarnados, mas diríamos que teríamos na atualidade algo em torno de 19, 20 bilhões de espíritos desencarnados pertencentes à nossa comunidade planetária, então em torno de 27 bilhões talvez de espíritos no total. Como que Deus ou Jesus ou Maria Santíssima conheceria a cada uma dessas pessoas? Para nós seria impossível. Mas não é impossível para estes espíritos. E eles conhecem. Tanto assim que Jesus, nós tínhamos mencionado na semana passada, disse que ele conhecia as suas ovelhas, as ovelhas deste rebanho que Deus lhe confiou, uma a uma, e nenhuma delas se perderia. Foi inclusive objeto de estudo do capítulo anterior. Então daí o padre Anselmo descreve como de fato há os recursos para identificar todos os espíritos que desencarnam, em que condições, inclusive os que desencarnam mediante suicídio, que foram arrebatados por essas hordas de espíritos trevosos. Menciona os aparelhos que existem, por exemplo, lá na colônia Maria de Nazaré, naqueles departamentos, inclusive da torre de vigilância. Menciona a habilidade daqueles espíritos tão nobres que trabalham naqueles departamentos, setores, aquelas salas da torre de vigilância. Fala também da atuação de espíritos excelsos como a própria Maria Santíssima, ou da intercessão de Jesus Cristo, das determinações diretas dele para socorrer tal ou qual espírito, e a própria providência divina. Então não há como escapar nenhum indivíduo da observação de Deus, ou mesmo da espiritualidade superior, incluindo aí espíritos excelsos, sublimes, como Maria Santíssima, e ainda mais excelso Jesus Cristo. Daí diz que um dos recursos também utilizados é que sempre o indivíduo, por mais infeliz, perverso que seja, sempre tem alguém que o ama. Ele sempre teve uma mãe, um pai, alguém, um amigo, que realmente cultivou e mantém algum sentimento positivo em relação àquele indivíduo perverso, criminoso ou ao suicida. Então sempre alguém ora por ele. Ele diz, se não há ninguém na Terra que ore por aquele indivíduo, no mundo espiritual há. Porque ele já teve muitas reencarnações. Pelo menos em alguma reencarnação houve quem tenha o amado. E que manteve aquele vínculo de amor, aquele sentimento de carinho, de ternura, de amor. Então ele diz, às vezes quem vai orar por aquele espírito é um vínculo de muitos séculos, que o indivíduo já nem mais lembra, porque ele está com aquela amnésia temporária do passado, o esquecimento temporário do passado, ele não vai se recordar, mas é um espírito que esteve vinculado a ele numa reencarnação há muitos séculos, e talvez seja aquele que vai orar em favor dele, fazer uma prece intercessória. Ou ainda, aqui Camilo nos lembra, trazendo-nos as orientações do Padre Anselmo, que de qualquer forma, todos nós temos um anjo guardião, um anjo da guarda, ou um espírito guia. Isso está na codificação do Livro dos Espíritos. Todos nós temos um espírito que assume uma responsabilidade sobre nós. Não é que isso nos isente da nossa responsabilidade pessoal, mas por amor, por compaixão, ou por algum vínculo mais específico, ele assume a responsabilidade de nos orientar
nas experiências evolutivas, às vezes por muitos séculos, milênios. E cada um de nós sempre tem um espírito guia, um anjo da guarda, que sempre será, de acordo com a codificação espírita, uma alma ou um espírito de uma hierarquia maior, um espírito mais evoluído, porque se fosse alguém do mesmo nível que o nosso, certamente nos induziria de alguma forma, ainda que inconscientemente, sem prestar atenção, a erros também. Então há de ser sempre um espírito mais evoluído, bem mais evoluído. Então, se não houver ninguém na Terra que ore por estes espíritos, se os vínculos do passado também não orarem, por alguma razão, haverá pelo menos o espírito guia. E ainda que não houvesse o espírito guia, nós temos aqui a menção do Padre Anselmo, que Maria Santíssima não precisa esperar pela prece de ninguém. Ela pode tomar as deliberações, assim como Jesus também pode tomar as deliberações. Ele diz, se a prece é feita diretamente a Maria, ela já imediatamente recebe a prece e toma as deliberações necessárias para o auxílio. Se é feita a Jesus ou a um outro santo, se é feita a Jesus também, ele já determina que seja retransmitida a prece para as deliberações que Maria Santíssima, responsável pelos suicidas, determine aos seus servos, à sua legião. Se é feita a algum outro santo, ele reporta também, depois essa prece chega a Maria. A gente lembra no capítulo Pedi e Obtereis do Evangelho segundo o Espiritismo, né, a forma como também as preces são ouvidas, recebidas no mundo espiritual e são atendidas. Né, as preces reportadas a Deus ou dirigidas diretamente a Deus, o próprio Criador determina já que aqueles executores da sua vontade realizem a determinação que ele tomar. Se é feita algum espírito iluminado, por exemplo, um santo que foi canonizado pela igreja, esses espíritos reportam a Deus, que também daí determina o que deve ser feito, porque em última instância sempre tudo vai ser feito ou não de acordo com a vontade de Deus. A determinação sempre final é sempre da vontade do Pai. Então nós tínhamos estas considerações que nós vimos na semana passada. E depois diz assim, de qualquer forma, diz o Padre Anselmo, de qualquer forma, porém, a prece, como vistes, externada com amor e veemência em favor de um suicida, é o sacrossanto veículo que carreia, em qualquer tempo, inestimáveis consolações, mercês celestes para aquele desafortunado, porquanto é um dos valiosos elementos de socorro estatuídos pela citada lei em favor dos que sofrem, elemento com o qual ela conta a fim de acionar vibrações balsamizantes necessárias ao tratamento que a carência do mártir requer. Constituído por isso mesmo erro calamitoso a negativa por parte das criaturas terrenas, deste ato de solidariedade, interesse e beneficência, pela injusta suposição de que seria inútil sua aplicação por irremediável à desgraçada situação dos suicidas. A prece, ao contrário, torna-se ato de tão louvável e prestimosa repercussão que aquele que ora por um de vós faça voluntário colaborador dos obreiros da Legião de Maria, coadjuvando seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Então, ele aqui mais uma vez, no livro, o autor nos chama a atenção para este recurso extraordinário e importantíssimo em favor de todos os suicidas, a prece. E aqui quem destaca o recurso da prece é o próprio Padre Anselmo. Ele diz, é um erro que as pessoas na Terra deixem de orar pelos suicidas, por exemplo, sob a argumentação de que é um caso irremediável. Por que ele diz isso? Porque na condição de alguém que foi sacerdote católico na Terra, ele sabia a época que é escrito este livro, havia ainda a proibição da Igreja
inclusive de ser feita ou orada a missa chamada de sétimo dia em favor das almas que teriam cometido suicídio, porque segundo a doutrina católica, pelo menos à época, aqueles que tivessem cometido suicídio, que tinham cometido suicídio, iam diretamente para o inferno sem nenhuma possibilidade de lá sair. Então é a doutrina das penas eternas. Se ele nunca mais vai sair de lá, inútil é que sejam feitas preces em favor deles. As preces serviriam para tirar almas do purgatório e para que elas pudessem ir para o paraíso. Mas uma vez que elas já estavam, as almas dos suicidas, no inferno, nunca mais sairiam de lá. Logo, a missa de sétimo dia não teria mais o sentido, perderia o seu objetivo. Então, era proibido de se rezar missa de sétimo dia para os suicidas. Nós lembramos que este foi o caso, por exemplo, da irmã de Divaldo Pereira Franco, Nair, que se suicidou ingerindo veneno de rato, e a mãe, toda a família era muito católica. Divaldo Franco chegou a ser coroinha da igreja. Quando a mãe vai pedir ao sacerdote da paróquia a qual ela estava vinculada para rezar a missa de sétimo dia para a filha, e o padre se recusa porque disse à mãe de Divaldo que a filha já estava perdida para sempre no inferno, a mãe leva um choque e argumenta com o sacerdote: mas Filho de Deus veio até nós para transmitir a lei de Deus. Deus manda que seu filho nos ensine a perdoar 70 vezes, 7 vezes, e minha filha, no primeiro ato que teve de suicídio, ela já não é perdoada por Deus? Então este Deus é injusto. Ele pede para que nós tenhamos uma conduta que ele próprio não tem. Então eu não posso adorar e seguir este Deus que a igreja me apresenta. Se Deus não é capaz de perdoar um filho dele, uma filha dele, eu, na condição de mãe da terra, perdoo a minha filha. E ela daí rompe com a igreja católica, e depois, mais tarde, ela vai, com Divaldo espírita, vai aprender o espiritismo e vai compreender. Uma das primeiras perguntas que ela faz a Divaldo: Divaldo, meu filho, na doutrina, na religião que você ensina para as pessoas, Deus perdoa os suicidas? E ele diz a ela: não, mãe, Deus não perdoa porque ele nunca se magoou com ninguém. Para se perdoar alguém, tem de se primeiro ficar magoado com a pessoa. Como ele não tem ressentimentos, não se magoa, ele não perdoa, ele simplesmente ama. Simplesmente ama. E ama ainda com maior intensidade aqueles que sofrem mais. Daí ela disse: então me ensine esta religião, porque este Deus é o que eu sempre acreditei. Então aí a gente vê a menção que o padre faz. O padre Anselmo, que tinha sido sacerdote católico na terra, ele diz, dirigindo-se certamente à comunidade católica: não vamos orar pelos suicidas porque é inútil. A prece aos desencarnados, aos mortos, como dizem, serve para tirá-los do purgatório e eles terem uma chance de ir para o paraíso. Se eles já estão no inferno, é inútil a gente orar, então não vamos orar para os suicidas. O curioso é que depois, no movimento espírita, surgiu uma ideia completamente falsa de que nós não devemos orar pelos suicidas porque podemos atraí-los para a nossa casa e sermos prejudicados por eles. Isso demonstra, evidentemente, uma falta completa de conhecimento da doutrina. Então, não tem o mínimo embasamento, nem o argumento dos católicos, nem o argumento desses que se dizem espíritas, mas que estão equivocados por falta de estudo adequado da doutrina, estão equivocados com relação àquilo que o espiritismo verdadeiramente ensina. Nós podemos orar pelos suicidas, não teremos prejuízo nenhum, ao contrário, teremos benefícios, porque é um ato de tamanho amor que vai tanto ajudar esses nossos irmãos, que aqui há um detalhe bastante interessante que o padre Anselmo destaca.
os indivíduos que oram fervorosamente, com ternura, com unção em favor dos suicidas, passam, ainda que não saibam, a ser colaboradores do trabalho magnânimo e gigantesco de Maria Santíssima. Passam a ser colaboradores dos servos da Legião de Maria. Então vejamos que coisa interessante. Nós, inclusive, chamamos a atenção desta legião de servos de Maria, da própria Mãe Santíssima, porque eles passam a nos ver como verdadeiros colaboradores da tarefa. Então, imaginemos, digamos, os benefícios que aurimos quando passamos desinteressadamente a realizar esta prática da prece em favor dos suicidas para o alívio deles. Então é mais um apelo, entre tantos que já vimos aqui no livro, para que nós na Terra tenhamos o ato de orar pelos suicidas. E ele então encerra, para a gente encerrar essa parte aqui desse primeiro tópico de análise do capítulo: como tendes percebido por esta pálida amostra, nosso labor é vultoso e intenso. Se as criaturas que atentam contra o sagrado patrimônio de existência corporal, pelo Todo-Poderoso concedido à alma culpada como ensejo bendito e nobilitante de reabilitação, conhecessem a extensão dos sofrimentos e dos sacrifícios que por elas arrostamos, é certo que se deteriam à beira do abismo, refletindo na grave responsabilidade que assumirão, quando não por amor ou compaixão de si mesmas, ao menos em consideração e respeito a nós outros, seus guias espirituais e amigos devotados, que tantos prélios exaustivos, tantos dissabores suportamos, tantas lágrimas arrancaremos do coração, até que os possamos encaminhar para as consoladoras estâncias protegidas pela esperança. Ou seja, ele diz, se essas pessoas que pensam em suicídio tivessem noção das consequências do suicídio para si mesmas, mas também das consequências do suicídio para todos aqueles indivíduos encarnados e desencarnados que o amam, ou que os amam, elas se deteriam. Por que não se detêm? Normalmente porque perdidas, claro, excluindo os casos em que esses indivíduos estão com a consciência já prejudicada, seja por um estado de perturbação da lucidez causada, esta perturbação por entorpecentes, seja por álcool ou outros tóxicos, ou por alguma degeneração já cerebral, ou ainda porque já perdeu o controle sobre si mesmo em razão de uma obsessão grave, já por subjugação. Então, excluindo estes casos, que o indivíduo, inclusive, mesmo que se suicide, terá atenuantes, porque já não estava no controle total de si mesmo, não estava totalmente consciente daquilo que estava a fazer. Os demais, quando o indivíduo tem consciência do que faz, ele vai se dar conta das consequências profundas do suicídio para si mesmo, e isto já, de alguma forma, o traumatizando pelo medo que ele terá das consequências do suicídio no além-túmulo, ele já terá, por amor próprio, de alguma forma, um freio para o seu impulso suicida. Mas, além disso, dando-se conta de quanto ele fará sofrer aqueles que o amam, encarnados e desencarnados, quanto ele pode machucar as pessoas, ou até mesmo destruir outras vidas, pessoas que ficam na Terra. Nós lembramos que os especialistas chamam os familiares de alguém que comete suicídio de sobreviventes, porque é tão avassaladora ou avassaladoras as consequências do ato suicida para os familiares ou amigos próximos, aqueles que têm vínculos muito próximos com o suicida, que para eles conseguirem reorganizar a própria vida, existência física,
Eles precisam de muita força e resistência, por isso são chamados de sobreviventes. Mas além destes, há aqueles que estão no mundo espiritual. E esses também sofrem terrivelmente. Nós lembramos, por exemplo, o caso da Dona Ivone do Amaral Pereira, conforme ela própria narra, que o último suicídio dela, que ocorreu em Portugal, ela se afogou no Rio Tejo, quando ela retorna daquela experiência infeliz e se dá conta que o marido e a filha tinham morrido, e ela se desespera completamente, o pai dela vem do desespero dela, e sabendo que era ainda uma alma muito leviana, frívola e perturbada, lhe pede encarecidamente: minha filha, não faça nada. Lembre-se que eu a amo profundamente. Você já fez muita coisa errada. Não maltrate mais o seu pai. Não faça nenhuma bobagem, porque você vai machucar demais o seu pai também. E ela comete o suicídio. E nós já mencionamos que o pai dela, que é o mesmo Espírito Charles, que escreveu várias obras por intermédio dela, demora certo tempo até encontrá-la escravizada, porque ela foi arrebatada por uma dessas hordas de espíritos perversos. E demorou certo tempo para encontrá-la e conseguir subtraí-la a escravidão que lhe foi imposta por aqueles espíritos perversos. Ele sofreu muito. E daí, nessa última reencarnação com Dona Ivone, ela foi esclarecida que ela não teria o direito de ter uma família, para ela aprender a valorizar o instituto da família. Então ela foi inserida num contexto reencarnatório, dentro de um contexto familiar, em que aquele grupo de almas que estavam ali reencarnadas naquele núcleo familiar não tinham vínculos com ela. Então ela considerava que aquelas pessoas não eram familiares dela, porque ela não tinha tido nenhum vínculo até então com elas. E ela sofria muito porque os vínculos afetivos dela do passado não estavam ali presentes. Então ela sentia uma profunda solidão, embora tivesse família. E Charles dizia: esse é o seu estágio de solidão. Vai doer muito, mas a senhora vai aprender a valorizar os vínculos de afeição. E ela teve de aprender. E aprendeu. Então a gente vê aqui que, se não for por amor próprio, nesse amor próprio no bom sentido, de autopreservação, de valorização da própria vida, da própria existência física, do próprio bem-estar, pelo menos que pense o suicida naqueles que o amam, nos familiares, no seu guia espiritual, nos benfeitores espirituais, em todas aquelas almas, espíritos já desencarnados, que o amam também, que o acompanham, que torcem pela vitória daquela alma dele naquela reencarnação. Agora, para pensar nos outros, a gente tem que vencer o egoísmo. Se o indivíduo não trabalha o egoísmo, ele comete o ato. Porque daí ele não está pensando no outro, ele pensa: eu sofro. Talvez sofra mesmo, mas todas as pessoas na Terra sofrem. Ele não é o único. Reencarnados somos 8 bilhões, cerca de 8 bilhões, segundo o último censo. 8 bilhões de pessoas que sofrem. Por esta ou aquela razão, não há ninguém, está no Evangelho e no Espiritismo, na Terra, que não sofre. Estamos no mundo de provas e expiações, então não somos o único que sofre na Terra. Somente uma pessoa com a visão completamente distorcida pelo egoísmo, o egocentrismo, o indivíduo está no centro do universo, se considera o centro do universo, tudo gira em torno dele, com essa profunda distorção da realidade, para poder achar que ele sofre unicamente na Terra e que o sofrimento dele é pior do que de todo mundo. Por isso é muito saudável, desde pequeno, levar aqueles que estão sob nossa responsabilidade educacional, de educação de valores, de caracteres morais, formação de caracteres morais,
para que as pessoas, as crianças, que são espíritos reencarnados, que já tiveram muitas existências físicas, tenham contato com a realidade. Os pais poupam os filhos desse contato com a realidade e daí nutrem o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria. Se a criança, diante de um choque, ela sofre porque ela acha que ela está sofrendo muito, mas se nós assim, vamos levar você a conhecer sofrimentos. E essas crianças que são almas, conhecerem, claro, de maneira dosada e explicando-se tudo para elas, elas vão começar a enxergar a realidade além do próprio umbigo. Então é necessário que nós ensinemos as pessoas a saírem do egoísmo e viverem dentro do contexto da realidade do mundo. Lembramos da educação extraordinária, profundamente cristã, dentro do lar de Peixotinho. Os filhos diziam assim, em testemunhos, que às vezes acontecia alguma coisa com eles, quando eles eram crianças ou adolescentes, ou já na idade já adulta, e às vezes se queixavam com a mãe. E a mãe, com a maior tranquilidade, às vezes a criança chegava com um machucado, ela falou: o que foi? A criança chorando: aconteceu isso, ralei o joelho. Ela: vem aqui, fazia o curativo e depois dizia assim: fica tranquila, daqui 100 anos ninguém vai se lembrar mais disso. O que queria isso dizer? Ela ensinava o seguinte: realmente houve um machucado, realmente isso dói, mas isso é passageiro. Não dê maior importância do que o fato merece. Isso é algo que acontece o tempo todo com todo mundo. Não supervalorize aquilo que não é grandioso. Isso é pequenino. Isso é comum, corriqueiro. Faça o que tem que ser feito. Faça o curativo e cuide para não infeccionar. E siga em frente. Não fique detido naquele problema que não é tão grande. Porque isso é dar vazão ao nosso ego, ao nosso egoísmo, ao nosso egocentrismo, à nossa egolatria. A gente passa por um sofrimento físico, passa por um sofrimento moral, e a gente acha que é o fim do mundo, que aquilo lá, nós somos uns coitados, porque isso aconteceu comigo. A gente teve um cortinho na perna, e às vezes o vizinho teve a perna amputada, e não está se queixando. Então aí está a educação cristã. Não se fixe nisso. Daqui a 100 anos ninguém vai se lembrar. Ou seja, se daqui a um século ninguém se lembrar, é porque não tinha a menor importância. É passageiro, não tem importância. Tem importância as coisas permanentes, perenes. O que é passageiro tem que ser valorizado como algo passageiro. Aprende-se com a experiência daquele momento e segue adiante. Não se fixe nas coisas que não têm nenhum valor maior do que realmente tem. Então isto é, nós ensinarmos e aprendermos também como nós vencemos o ego, o egoísmo, para que essas pessoas, quando pensarem em suicídio, primeiro pensem, as consequências do suicídio são dolorosas. O que eu estou passando agora, daqui a 100 anos ninguém vai falar mais nisso. É algo pequenino. Eu sofro uma desilusão amorosa, há quem já esteja na 15ª desilusão amorosa e esteja ainda disposto a achar o príncipe encantado, talvez ache. Não se deu por derrotado. Continua a vida. Há sofrimentos muito maiores. E ainda que a pessoa considere que o sofrimento dela é muito grande, se ela pensar que ela vai causar um sofrimento ainda maior para aqueles que a amam, em sofrimentos terríveis e sacrifícios indizíveis, inenarráveis dos benfeitores espirituais, nosso guia espiritual,
Ele avalizou a nossa reencarnação. Ele é o nosso fiador perante as autoridades superiores para que nós tivéssemos esta reencarnação. Daí nós simplesmente jogamos tudo fora. Ele que nos acompanha diariamente e desprezamos todo este esforço dele. Que falta de gratidão, de egoísmo profundo. Então, se o indivíduo parar para reflexionar em torno do egoísmo, ele se detém. Mas para isso nós precisamos ensinar as pessoas a falarmos mais desse grande problema, porque o mundo não vai avançar, por melhor que seja o programa econômico, por melhor que seja o programa social, o programa político, o mundo não vai melhorar se nós não combatermos aquilo que é fundamental, o que estraga a humanidade inteira, que são os problemas morais, começando pela base, pela raiz de todos os problemas morais, que é o egoísmo. Isso está na doutrina espírita. Tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto também vemos isso em O Céu e o Inferno, quanto vemos também em A Gênese, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, e nas obras complementares do Espiritismo, da doutrina espírita. Assim como também no Evangelho de Jesus, que é a base moral do Espiritismo. Então, aí está um alerta muito grande e uma importante forma de nós argumentarmos também com aqueles que pensam no suicídio. Você está vendo apenas a si mesmo como centro do universo. Tudo em volta de você se apagou. Você ama o seu pai? Claro que eu amo. Você ama a sua mãe? Claro que eu amo. Não, não ama. Você vai destruí-los, seus irmãos, a sua família, os seus amigos. Você vai simplesmente desprezar tudo que os benfeitores espirituais têm feito por você. Seu guia espiritual, seu anjo guardião? Não, não for. Então pense melhor. Se você não gosta de si mesmo suficientemente para continuar a viver, pelo menos tenha consideração e não queira destruir os que estão em sua volta. Porque você não vai destruir somente a você mesmo. Você vai gerar uma onda de dor avassaladora naqueles que amam você, que dariam a vida por você. Pense melhor. A não ser que você seja tão egoísta, mas tão egoísta, que nenhuma pessoa vale a pena para você. Daí o seu caso é mais grave. Então, argumentarmos com esses indivíduos para que eles pelo menos pensem nessas outras pessoas. Se a vida dele para ele não tem valor, não vai ter valor também a vida do pai, da mãe, do irmão, do filho, de um familiar que ele ama, que diz amar, do anjo guardião dele? Nenhuma dessas pessoas tem valor. Então, é um bom argumento também para tratarmos com essas pessoas. Claro, ressaltando mais uma vez, quando elas ainda dispõem de certa lucidez. Se já estão naqueles estados em que já o raciocínio já não funciona mais adequadamente, daí nós teremos de contar com os recursos, inclusive medicamentosos, talvez internação. Aí os especialistas falarão a respeito das melhores soluções, além das terapias também espíritas, inclusive de desobsessão, passes, enfim, água frutificada. Vamos para o próximo tópico. Camilo fez uma solicitação ao padre Anselmo, ele, a equipe que ele participava. A gente vai ver qual foi essa solicitação. E quando eles, o grupo, fez essa solicitação ao padre Anselmo, o doutor de Canalejas reforçou, digamos, aquele pedido com um argumento. E o padre Anselmo respondeu à solicitação. Então a gente vai ver
qual foi essa solicitação, qual foi o argumento do doutor de Canaleiras, qual foi a resposta do sacerdote, do padre Anselmo, e o que eles poderiam contemplar daquelas experiências, daquilo que acontecia ali naqueles pavilhões da prisão, quais casos eles poderiam observar e em que condições aqueles espíritos que ali estavam aprisionados se encontravam. Isso está a partir do parágrafo que começa com: o amável Cicerone falara da existência em uma daquelas sombrias dependências que circundavam a torre central, cognominada simplesmente a torre, daqueles temidos obsessores, chefes ou prosélitos de falanges trevosas e perversas, os quais, além de suicidas, seriam também responsáveis por crimes nefandos, terríveis, previstos nas leis sublimes do eterno legislador, como puníveis de reparações duríssimas através dos séculos. Então, aqueles que estavam ali detidos eram os que tinham cometido suicida, mas além de serem suicidas, também tinham se tornado perversos obsessores, que tinham escravizado pessoas, supliciado outras almas que desencarnaram também por suicídio, enfim, ou induzido pessoas encarnadas ao suicídio. Então, eram realmente espíritos muito devedores, perversos e transtornados. E o pedido de Camilo foi exatamente de poder vê-los, conhecê-los, né? Saber como viviam ali naquelas prisões, como eles se encontravam. A ideia que ele e o grupo a que ele pertencia, aí, que estava em aprendizagem, tinham era de que aqueles espíritos eram completamente deformados, talvez já tivessem perdido a forma humana, né? Já deformado o perispírito, degenerado em formas animalescas, e eles imaginavam, ele diz aqui, nós imaginávamos na nossa imaginação monstros apocalípticos, talvez, fantasmas infernais. E o doutor de Canaleiras avalizou também este pedido e deu um argumento a mais, dizendo que seria de utilidade para aquele grupo, né, de espíritos em aprendizagem conhecê-los, a fim inclusive de que eles pudessem se acautelar durante a próxima viagem aos planos terrenos, onde enxameiam bandos numerosos da mesma espécie, ou seja, como eles iriam depois daquelas excursões de aprendizagem na colônia, fazer uma visita à crosta para inclusive poderem visitar os familiares, enfim, e também aprender, conhecendo um pouco melhor a realidade daqueles espíritos perversos, eles teriam mais recursos, melhor compreensão também para tomar os devidos cuidados. Porque às vezes os benfeitores poderiam dizer assim, olha, nós precisamos manter a concentração, não podemos sair da formação do grupo, e às vezes por rebeldia, ignorância, ou seja, falta de conhecimento, talvez alguns deles assim, não, mas eu posso ir até lá, não tem problema, eu saio depois, eu dou uma desculpa, e poderiam se colocar em risco, sem saber dos riscos que correm naquelas localidades. O indivíduo poderia diminuir os seus cuidados, mas conhecendo que tipo de espíritos ali enxameiam naquelas regiões da crosta ou das zonas mais baixas do umbral, conhecendo a realidade daqueles espíritos, as condições em que eles atuam, aqueles que iriam depois para a excursão tomariam maiores cuidados, seguiriam de forma mais disciplinada as recomendações e determinações dos benfeitores espirituais. Então, foi um reforço à solicitação feita por Camilo e aí o grupo a que ele pertencia. E então, o padre Anselmo concordou em apresentar um panorama geral e mais específico daquela prisão e dos prisioneiros. Eles não iriam ter acesso a tudo, mas a algumas situações que poderiam favorecê-los no sentido de aumentar a compreensão a respeito daquela realidade.
Daí ele diz assim: ali estão localizadas as chamadas prisões, e ali são eles custodiados, detidos, sem interrupção, como jamais o seriam prisioneiros na terra. E daí ele ainda esclarece a respeito da condição daqueles espíritos. Devo inteirar-vos de que tais obsessores se encontram já em vias de regeneração. Ou seja, eles não encontrariam aqueles que tinham chegado há pouco tempo ali, que estariam numa condição ainda muitíssimo pior, de maior rebeldia, de maior periculosidade. Eles encontrariam aqueles que já estavam em vias de regeneração, portanto mais calminhos, mais tranquilos, mais conscientes da necessidade de autotransformação moral. Porque nós lembramos que o próprio Padre Anselmo tinha dito que determinados quadros espirituais, somente espíritos muito bem equilibrados, com pleno domínio sobre as próprias emoções, os próprios sentimentos, o próprio pensamento, o psiquismo, poderiam encarar sem se desesperar, sem cair mesmo na condição de loucura pelos quadros horríveis que aqueles benfeitores ali, servos ali na torre de vigia, visualizavam na tarefa que lhes era feita. Então, ali para aquele grupo de espíritos a que pertencia a Camilo, o Padre Anselmo autorizou, digamos, o acompanhamento dos quadros ali, mas daqueles espíritos que já estavam em vias de regeneração. E ele diz qual é a condição destes espíritos em vias de regeneração, que estavam ali aprisionados na torre. Sacodem-lhes o pesado torpor em que têm mantido as consciências os embates aflitivos dos primeiros remorsos. Ou seja, já são espíritos que já estão sendo, a consciência já está sendo atormentada pelos primeiros remorsos. Os outros ainda nem tinham chegado ao ponto de sentir remorso. Ou seja, estavam muito ainda cristalizados no mal. Por maior que fosse a dor que sentiam, ou os sofrimentos pelos quais passavam, isso ainda não tinha sido suficiente para despertar-lhes a consciência para o fato de terem cometido erros, e daí sentirem remorso, culpa. Estes não, estes já começavam a sentir as primeiras manifestações do remorso, como se fosse algo machucando a consciência, né? E eles, por causa disso, começando a se dar conta que tinham feito muito mal, a conscientização do mal praticado, logo se davam conta também que, tendo cometido erros, eles teriam de ressarcir as dívidas contraídas ao cometerem aqueles erros. E daí acovardam-se com o fantasma do futuro. Ora, sabendo que existe uma lei de ação e reação, e eu me dou conta que eu errei muito, erros clamorosos, e começo a imaginar que consequências surgirão para estes erros clamorosos, então aí surge também um medo do futuro. O que eu vou ter de passar para resgatar essas minhas dívidas? Bem percebem o que os espera na angustiosa plaga das expiações. Daí o medo, inclusive, das reencarnações, porque vão ter de expiar os males praticados. Em que condições serão estas reencarnações? Dolorosas? Então eles começam a se acovardar, a se desesperar ante a expectativa de uma nova reencarnação. Bem percebem o que os espera na angustiosa plaga das expiações, sob o ardor das variadas reparações que terão de testemunhar mais tarde ou mais cedo. Amedrontados ante o vulto infamante das próprias culpas, supõem que, enquanto resistirem aos convites que diariamente recebem para a regeneração, estarão isentados daquelas obrigações. Daqui, porém, não lograrão sair, reavendo a liberdade, sem que o arrependimento marque o roteiro novo para suas consciências denegridas pela blasfêmia do pecado, ainda que permaneçam enclausurados durante séculos, o que não é muito provável venha a dar-se. Ou seja, eles ainda têm uma ilusão de que, tentando escapar da reencarnação, depois passa o tempo, as pessoas esquecem e fica tudo muito bem. Não, vão ter que passar
pelas experiências encarnatórias para expiações e reparações. Isso está no Código Penal da Vida Futura, como nós já mencionamos aqui várias vezes, né? Este texto da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na primeira parte deste livro. Todos nós, quando cometemos infrações à lei de Deus, se temos imperfeições, temos de passar por reencarnações que eliminemos de nós mesmos os desequilíbrios que adquirimos com as nossas infrações às leis divinas, e temos de passar também pelas reparações gerais, quando o nosso mal prejudica a coletividade, ou mais específicas, mais individualizadas, quando nós prejudicamos mais diretamente esta ou aquela pessoa. E então, aqui há um panorama destes casos que eles poderão ter, com os quais eles poderão ter contato. E daí mais um apelo aqui do Padre Anselmo para a questão das preces. Foi um apelo, solicitação. Que isto daí, este apelo que o Padre Anselmo faz, né, reforçando aquilo que ele já tinha dito há pouco no texto, isso é algo que nós devemos trazer em mente e divulgar. Quanto mais pessoas conhecerem esta realidade e aderirem a esta proposta, responderem a esse apelo do Padre Anselmo, melhor nós conseguiremos auxiliar aos suicidas e também aos indivíduos na Terra que pensam em suicídio. Então isso é uma corrente de fraternidade, de solidariedade, que todos nós podemos, da qual todos nós podemos participar. Ele faz esse apelo nos seguintes termos: ó, meus caros amigos, se dirigindo a Camilo e aos amigos dele, né, pertencentes àquele grupo de aprendizagem. Ó, meus caros amigos, vós que iniciais os primeiros passos nas sendas redentoras dessa ciência divina, que redime e eleva o caráter da criatura, seja homem ou espírito, ou seja o indivíduo encarnado ou desencarnado. Ó vós cuja visita ao meu posto humilde de trabalhador da seara do Senhor tanto me honra e desvanece. Colaborai comigo e meus auxiliares dessa espinhosa seção do Departamento de Vigilância. Colaborai com a direção deste instituto, sobre cuja responsabilidade pesam tantos destinos de criaturas que devem marchar para Deus. Cooperai com a legião dos servos de Maria e com a causa da redenção, esposada pelo Mestre Divino, orando fervorosamente por estas ovelhas transviadas que resistem ao doce chamamento do seu meigo pastor. Seja o primeiro ato com que iniciareis a caminhada extensa das reparações que devereis praticar, o gesto da sublime caridade que irá recender seus imortais aromas de beneficências no seio amoroso do Cristo de Deus. A prece pela conversão destes infelizes trânsfugas da lei, que se arrojaram temerários e loucos ao mais tenebroso e trágico báratro a que é possível chafurdar-se a criatura dotada de raciocínio e livre arbítrio. Orai e afianço-vos, acreditai, que tereis começado formosamente a programação das ações que devereis realizar para a confirmação do vosso progresso. Então, ele se dirigindo àquele grupo que estava fazendo a visita, àquela sessão da torre, ele diz para todos eles que se eles começassem a dedicar-se à oração em favor de todos os suicidas, eles já começariam, da melhor maneira possível e com créditos, a programação de regeneração de si mesmos. Se preparariam muito melhormente para uma nova reencarnação. Então, se isto tem tanto valor e conta em nosso favor, em favor de nosso próprio progresso, se isso conta no mundo espiritual para os desencarnados, que terão créditos para as novas reencarnações, nós podemos fazer também o raciocínio inverso
De maneira que isto conta créditos para a nossa desencarnação. Porque a desencarnação não é um processo simples, nem fácil. E quanto mais auxílio tivermos no nosso processo de desencarnação, melhor garantiremos que estaremos numa condição um pouco melhor na vida espiritual. Para que a gente não seja logo arremessado, depois de desvinculados do corpo físico, às regiões perturbadoras de sofrimentos do mundo espiritual. Se nós granjeamos amigos, se nós trabalhamos em prol do bem do próximo, atraímos para nós o auxílio, a presença e o auxílio dos benfeitores espirituais. Então teremos ainda mais créditos, ou alguns créditos pelo menos, para também a nossa desencarnação. Então vale muito a pena. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer? Então a gente vai para o próximo tópico. Sobre uma colocação do Padre Anselmo, quando ele menciona a respeito do único atenuante com que aqueles prisioneiros poderiam contar em face das gravíssimas faltas cometidas, para lhes garantir proteção e amparo. E também ele vai dizer a respeito do que a misericórdia da lei determinava para que os trabalhadores daquele setor fornecessem àqueles prisioneiros. E por que razão a misericórdia da lei assim determinava providências dos trabalhadores daquele setor para os prisioneiros. Também ele vai mencionar quais eram os conselheiros e elucidadores que eram escolhidos para auxiliar os irmãos que ali estavam aprisionados. Isso está no parágrafo seguinte. Diz o Padre Anselmo: porém são eles aqui, os prisioneiros, da torre, assistidos por dedicados zeladores, levado em conta a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, e da partícula de negação. Ignorância vem de gnose, conhecimento, a falta de conhecimento que foi fatal, porque a falta de conhecimento da realidade espiritual faz com que o indivíduo acredite que, destruindo o corpo físico, a vida física, ele então mergulhará no nada e se libertará, estará livre dos sofrimentos pelos quais ele está passando. Mas se ele conhece a realidade espiritual, se ele tem a certeza, conforme certeza que o Espiritismo dá, que ele, destruindo o corpo físico, vai apenas perder a oportunidade reencarnatória, porque vai continuar a viver, inclusive com o corpo espiritual, com todos os sofrimentos pelos quais passava na vida física e tantos outros mais muito piores que adquirirá para si mesmo na vida espiritual, ele se detém. Porque a intenção do suicida é fugir do sofrimento pelo qual ele passa. E ele imagina que, destruindo o corpo físico, encerra-se tudo e, portanto, está acabado o sofrimento. Mas se ele tem o conhecimento, a certeza de que isto é uma grande falácia, que não existe morte para a alma e que ele continuará sofrendo, já não tem mais sentido o suicídio. Não é uma solução, é um agravamento do problema dele. É preferível ficar nesta existência física que ele já está, com a qual ele já está acostumado, sabe mais ou menos como funciona, do que desbravar algo conhecido que será de grandes tormentos. Então ele volta atrás, recua. Por isso que a ignorância desta realidade espiritual, e quando nós falamos da ignorância, não significa apenas que o indivíduo não tenha nenhum conhecimento, basta que ele tenha um conhecimento frágil e que não dá nenhuma certeza para ele, que isso já faz com que aquela fé, que não é uma fé robusta, porque não é uma fé raciocinada, ele possa descrer a qualquer momento. Ele tinha uma crença muito frágil e de repente aquela crença desaparece por alguma razão, algo que ele, quando ele vai analisar, não faz
sentido, não tem uma lógica, não é sensato, não é racional, ele perde aquela fé. Perdendo aquela fé, ele não tem mais nada, está no vazio e comete o suicídio então. Então é necessário que ele tenha uma fé, mas uma fé mais robusta. Se ele tem a fé, a certeza de que continua a vida e assim mesmo pratica o ato suicida, daí é muito pior. Mas se ele não tem conhecimento nenhum, ou esta fé era muito frágil e ele perdeu, daí ele tem um atenuante. Por isso que ele diz que é levada em conta a ignorância fatal, ou seja, que levou à fatalidade, que levou à destruição do próprio corpo físico, ao suicídio. Esta falta de conhecimento. Por isso é que no movimento espírita, nós espíritas cometemos um crime perante a lei de Deus gravíssimo quando começamos a criar problemas no movimento espírita, discutir coisas sem a menor importância, quem foi quem, e daí os próprios espíritas se digladiando, porque uma corrente diz que fulano foi tal personagem da história e outra corrente diz que não, que aqueles primeiros estão errados, não sabem de nada, e dizem que foi outro, e começam a brigar, perdendo tempo, quando as pessoas estão se suicidando. E os espíritas têm por obrigação divulgar o quanto puderem a doutrina espírita, mas não segundo os pontos de vista, segundo os cânones da própria doutrina espírita. Então, se nós não divulgamos como deveríamos a mensagem do Consolador, as mortes, o suicídio, que ocorrerem por falta deste conhecimento, quando poderíamos ter alcançado essas pessoas com um conhecimento que poderia evitar-lhes o ato fatal, também esta responsabilidade pesa sobre os nossos ombros. Então aqui, para esses suicidas que não tinham este conhecimento certeiro da realidade espiritual, da continuidade da vida, da indestrutibilidade do espírito, portanto a imortalidade da alma, isso é levado em conta como atenuante. E esta atenuante, ou este atenuante, é que fará com que eles mereçam a proteção e o amparo, a misericórdia exposta na lei que nos rege, ordena, lhes forneçamos ensino e esclarecimentos, meios seguros de se reabilitarem para o ingresso nas vias normais da evolução e do progresso, elementos com que combatam eles mesmos as trevas de que se rodearam. Para isso, retendo-os, caçando-lhes a liberdade de que muito e muito abusaram, damos-lhes conselheiros e elucidadores, vultos traquejados no segredo das catequeses de selvagens e nativos das regiões bárbaras da terra, tais como da África, da Indochina, que à época englobava no passado Vietnã, Laos, Camboja, também regiões bárbaras das Américas, da Patagônia, distante e desolada. Ou seja, o que ele quer dizer? Esses indivíduos, há um atenuante para eles que esta, ou completo desconhecimento desta realidade imortalista, ou pelo menos uma fé muito frágil, que se desmoronou diante de certas situações, porque, conforme disse Jesus, construir a nossa convicção, ou ainda a nossa fé sobre a areia, vem um vendaval e derruba tudo. Mas tem que ser construída essa fé sobre uma rocha, a fé raciocinada, inabalável, conforme explica Allan Kardec. Se eles tinham uma fé que não dava sustentação para eles no momento da grande prova, de uma expiação dolorosa, então isso é levado em conta também como atenuante. Por isso que eles buscam aqueles milicianos, rapidamente resgatar esses suicidas e levarem já para o Vale dos Suicidas, que, repetimos, não é um posto de punição contra os suicidas, já é a primeira instância de tratamento da colônia Maria de Nazaré. Ali eles vão estar protegidos das hordas de espíritos perversos e
poderão eliminar de si mesmos uma boa parte dos detritos, né, desse fluido vital que está perturbando ali a organização do corpo espiritual deles. Então logo se sintam que estejam em condições melhores, são recambiados daí para a instância mais avançada dentro já da colônia do Hospital Maria de Nazaré, ou dentro do departamento de isolamento ou do manicômio, de acordo com o estado em que se encontre cada espírito que se suicidou. Então a gente vê que eles merecem toda essa proteção porque realmente estavam fragilizados. Imaginamos, portanto, que aqueles que têm plena consciência da imortalidade da alma, têm essa certeza, não estão num estado de perturbação da consciência por tóxico, por uma degeneração cerebral ou por um estado obsessivo. Estes, então, cometendo suicídio, terão uma condição muito pior, portanto, no mundo espiritual. Tem aqui alguma dúvida, pergunta? Não? Então, a partir da semana que vem, nós damos continuidade a este capítulo, e daí vamos encerrar, se der tempo, este capítulo. Vamos ver a parte da regressão da memória, tem só mais 2 detalhes, depois vamos entrar já na regressão de memória daquele espírito que eles vão analisar mais detidamente, que era o Agenor Penhalva. Começando então a próxima semana, já a partir do parágrafo, encaminhou-se a um vasto salão que se diria gabinete de fiscalização geral do diretor. Bem, então vamos agora para a nossa prece de encerramento.